Como é bom estar aqui nesse lugar, vendo nosso templo repleto, para mais esse tempo de adoração que estamos tendo diante do Senhor, para esse tempo de reflexão em torno da palavra de Deus, palavra que alimenta a nossa alma, palavra que nos mostra o caminho da vontade de Deus para a nossa vida, palavra que explica muito da realidade que nós vivemos no mundo e na nossa vida pessoal. Nestes últimos domingos nós temos falado à noite sobre as consequências, a realidade da queda, aquele fenômeno que aconteceu, aquela situação que aconteceu há tantos e tantos anos atrás. Depois de um tempo da criação, de perfeita comunhão, do primeiro casal com o Criador, todos nós sabemos que eles foram enganados pelo diabo. E as consequências foram muito sérias. E é sobre essas consequências que nós temos refletido nestes últimos domingos. E hoje a gente caminha mais um pouquinho nesta direção. Terminando de falar sobre a queda no domingo que vem. Falando sobre as suas implicações a longo prazo. Hoje nós vamos voltar ao texto que está lá em Gênesis capítulo 3. A partir do versículo 1, quando a gente lê esse episódio da queda, nós percebemos com muita clareza que o pecado do primeiro casal, que gerou aquilo que os teólogos chamam de queda, embora essa palavra não esteja escrita na Bíblia exatamente com esse nome, mas ele retrata exatamente o que aconteceu. O homem estava num certo patamar, o ser humano estava num certo patamar, e o pecado jogou para baixo. Então, esta queda provocou, em primeiro lugar, uma crise de identidade no casal. A Bíblia diz que eles, logo depois que comeram do fruto proibido, seus olhos se abriram e eles se perceberam de uma forma completamente diferente. Também, logo depois, o relacionamento com Deus foi rompido. Eles tinham aquela comunhão maravilhosa. Todas as tardes havia uma manifestação da presença de Deus de forma especial ali no jardim. E agora eles fogem da presença de Deus. Quando eles percebem que Deus se aproxima, eles tentam se esconder de Deus, é o relacionamento rompido. Quando Deus os questiona, eles começam a apontar um para o outro, dizendo à mulher: a culpa não é minha, foi a serpente que me enganou. O homem diz: não, a responsabilidade não é minha, foi a mulher que tu me deste que ela me enganou. E por aí vai. A queda traz este tipo de comportamento até os nossos dias. A dificuldade de assumir os nossos próprios erros. Falamos sobre isso anteriormente. Mas Deus vem ao nosso encontro para nos confrontar, mas não apenas nos confrontar, para nos dar uma nova oportunidade. E nós vemos que, na hora que Deus se aproxima e Ele vai conversando com o primeiro casal, a serpente, que é aquele ser que foi utilizado pelo diabo, para encarnar neste ser e trazer a situação de engano, ele sofre também as suas consequências. A serpente recebe a maldição divina. O próprio diabo também, que está por trás de tudo isso, ele é condenado a uma grande derrota. Não naquele primeiro momento, mas uma grande derrota que ele experimentará no futuro. E sobre isso falamos no domingo passado, quando já aí, neste começo, a primeira profecia em relação àquele que viria para esmagar a cabeça da serpente, que é o próprio Senhor Jesus Cristo. Na queda, as consequências do pecado vieram não apenas para aquele primeiro casal, mas para toda a humanidade, porque ele estava ali como representante de toda a raça humana. E especialmente na carta de Paulo aos Romanos, nós temos esta conexão, mostrando a universalidade do pecado, como todos nós já nascemos com aquilo que chamamos de pecado original, porque está lá na origem de tudo e na origem de todos os outros pecados. Mas desde o tempo da queda, nós já encontramos alguns sinais da graça de Deus, com as promessas que Deus faz, com a provisão que Deus vai fazendo para vencer, para superar e para atenuar até mesmo os efeitos desta terrível queda. Analisamos então até o versículo de número 15, agora nós vamos ler do versículo 16, do capítulo 3 de Gênesis, até o final do capítulo. Nós já vimos aqui as condenações da serpente, do diabo. Agora Deus vai anunciar as consequências para a mulher, para o homem e para a própria terra. A mulher então, Gênesis capítulo 3, versículo 16, Deus declarou: multiplicarei grandemente o seu sofrimento na gravidez.
Com o sofrimento você dará à luz filhos. O seu desejo será para o seu marido e ele a dominará. E ao homem declarou: visto que você deu ouvido à sua mulher e comeu do fruto da árvore da qual eu lhe ordenara que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida. Ela lhe dará espinhos e ervas daninhas, e você terá que alimentar-se das plantas do campo. Com o suor do teu rosto você comerá o seu pão até que volte à terra, visto que dela foi tirado, porque você é pó e ao pó voltará. Adão deu à mulher o nome de Eva, pois ela seria a mãe de toda a humanidade. O Senhor Deus fez roupas de pele e com elas vestiu Adão e sua mulher. Então disse o Senhor Deus: agora o homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Não se deve, pois, permitir que ele tome também do fruto da árvore da vida e o coma, e viva para sempre. Por isso o Senhor Deus o mandou embora do jardim do Éden, para cultivar o solo do qual fora tirado. Depois de expulsar o homem, colocou a leste do jardim querubins e uma espada flamejante que se movia, guardando o caminho para a árvore da vida. Quando nós lemos esse texto, é muito fácil identificar outras consequências da queda, além daquela primeira que observamos, o rompimento do relacionamento com Deus e aquela crise de identidade que cada um vive a partir da desobediência a Deus. E aqui nós vamos encontrar então Deus se dirigindo, depois de falar para a serpente, para o diabo, a mulher. E aí o texto é muito claro, quando Deus dá um veredito que está ligado à desobediência, não é algo que Deus simplesmente inventou por malvadeza, mas ele falou que a desobediência teria sérias consequências. Eles sabiam que se desobedecesse a palavra do Senhor, teriam que arcar com as consequências de sua desobediência. Esta é uma lei universal e é uma lei que Deus mesmo tinha que cumprir desde o começo. Então, assim aconteceu. A queda trouxe para a mulher as dores do trabalho de parto. Eu não sou mulher e nesse ponto dou muitas graças a Deus, não só nesse ponto, né? Mas principalmente nesse ponto, de não saber o que é a dor do parto. Dizem que é uma dor tremenda, que é uma das piores que existe. Deus nos poupou, os homens, desta dor. Mas as mulheres têm esse legado terrível da Eva, não é verdade? E não apenas a dor no momento ali do parto, mas muitas vezes até mesmo a dor e o desconforto desde o primeiro momento em que a mulher fica grávida. Não é assim? As mulheres podem balançar a cabeça, aquelas que já são mães, não é? Que foram mães, porque isso acontece com a maioria delas. Eu me lembro, por exemplo, quando Dora eu e Dora estávamos voltando de um evento, aqui na Aldeota mesmo, e de repente a gente passou em frente a um restaurante, e ela viu assim escrito dobradinha. E aí ela disse: para o carro, o que foi, o que foi? Eu estou com vontade de vomitar, só de pensar em dobradinha, já estou, para o carro. Eu parei, ela vomitou, ela disse: eu estou grávida. Eu falei: como? Não, está grávida. E estava realmente grávida. Foi a gravidez do Vitor, não é? Então, aquele momento que deveria ser um momento só de alegria, descobrir que está grávida, para muitas mulheres já é um momento de sofrimento. É enjoo, é cãibra, né? É um mal-estar, é aqueles desejos absurdos, né? Que acontecem de ter alguma coisa, de comer alguma coisa, ou enjoo de abuso, né? De cheiro, enfim. As variações das consequências do pecado são as mais diversas em cada mulher. Não é verdade? E não apenas, repito, no momento do parto, que é um momento particularmente doloroso, mas em todo esse processo. Mas eu estava pensando, meus irmãos, que esta consequência foi muito pesada, mas poderia ter sido pior. Imagine se Deus dissesse: olha, porque você cometeu esse pecado, eu vou tirar de você a capacidade de ter filhos. Deus podia ter feito isso. Eu vou povoar a terra de outra maneira, eu vou trazer seres de outros planetas, vou criar seres em outros planetas e vou trazer para povoar a terra e desisto de vocês. Mas Deus não fez assim por sua misericórdia,
com a primeira mulher, nem com seu esposo. Então, a experiência de se tornar mãe passou a ser não apenas uma experiência prazerosa, uma experiência maravilhosa, mas também uma experiência dolorosa. É importante também relembrar que esta maldição não tem nada a ver com a questão do relacionamento sexual. O relacionamento sexual, no contexto do casamento, esse relacionamento íntimo, é um presente de Deus, continua sendo uma dádiva de Deus, e ele já acontecia antes da queda. É importante relembrar isso. A consequência é apenas quando a mulher engravida, que não é toda aquela experiência tão maravilhosa quanto poderia ser. Mas sabemos que, mesmo no relacionamento íntimo, a queda também tem os seus efeitos, porque nem sempre tudo ocorre como poderia, nem sempre é tão satisfatório quanto poderia. Mas é exatamente na gravidez em que nós vemos esta situação do efeito da queda de uma forma realmente incontestável. A criança traz alegria, mas a dor do parto, na maioria das vezes, é realmente muito grande. A queda também alterou a dinâmica do relacionamento conjugal, que gerou a dominação masculina. Veja só, quando nós estamos falando sobre isso, nós não estamos aqui dizendo que Deus quis que assim acontecesse. Os efeitos da queda não é porque Deus em sua maldade determinou, é assim que eu quero. Não, foi uma consequência natural. Uma coisa que Deus planejou de alguma forma que haveria esta consequência e de fato aconteceu naquele contexto de condenação. Mas esse não é o contexto que Deus deseja que nós possamos viver. O texto diz, o seu desejo será para o seu marido e ele a dominará. E nós vemos que isso é uma realidade, na experiência de muitas e muitas mulheres ao longo da história. Nos últimos anos podemos dizer que houve algumas mudanças nesse contexto, mas a história da humanidade é uma história de dominação masculina. É uma história de grande abuso por parte dos homens em relação às mulheres. Isso é fato. Prova é que, em tempos passados, é muito mais comum a poligamia, ou seja, um homem ter várias mulheres, do que uma mulher ter vários homens, por exemplo. E nesse contexto, então, a mulher, ela é alguém que sofre. Quantas são as histórias que nós temos na Bíblia, de homens que tinham mais de uma esposa, e esse relacionamento entre as mulheres, a dinâmica familiar, era realmente uma dinâmica complicada. Quantas histórias nós temos, não apenas do passado, mas nos nossos dias, de mulheres que vivem um relacionamento abusivo no contexto do seu casamento. É importante destacar que a condenação divina não está no fato do homem ser o líder. Na verdade, esta posição de liderança no contexto do casamento, ela antecede a queda. Quando Deus escolhe a mulher para ser companheira, para ser adjutora do marido. E nós podemos compreender qual é o projeto atual de Deus quando nós lemos o Novo Testamento. E sobre isso vamos falar numa outra oportunidade. Então o problema não está na submissão que é devida à mulher. O problema é que, por causa do pecado, a mulher muitas vezes sofre no relacionamento conjugal, porque esta liderança masculina, ela está sendo exercida por alguém que não é convertido, por alguém que não tem sabedoria para exercer essa liderança, por alguém que muitas vezes nem exerce essa liderança e traz um peso muito grande para a mulher, e aí surgem os conflitos. O que nós estamos dizendo aqui é que aquele relacionamento que deveria ser de parceria perfeita, de união perfeita, cada um cumprindo o seu papel de forma harmônica no contexto do casamento, agora ele está contaminado, ele está deturpado. E um homem afetado pelo pecado, um homem pecador, ele nem sempre tem a sabedoria divina e o amor para exercer a sua liderança como deveria. A plena harmonia conjugal, planejada por Deus, foi afetada por esta realidade da queda. E a dominação muitas vezes ocorre. Uma dominação que muitas vezes leva à opressão. A sujeição feminina, ela vai ser proposta, ela vai ser resgatada no Novo Testamento, não como um castigo, mas dentro de uma nova perspectiva, de um marido que de fato exerce a sua liderança, como Cristo amou a igreja,
há um resgate daquilo que estava proposto antes da queda. Não apenas no contexto do casamento, nós vemos a mulher sofrendo muitas vezes porque o marido não sabe exercer essa liderança e faz de maneira opressiva, mas na própria dinâmica da sociedade. Quantas mulheres, nos nossos dias inclusive, são fruto, sofrem com um esquema, por exemplo, de prostituição, em que há um homem por trás, frequentemente, que explora as mulheres, que as trata como objetos, que tira delas toda a dignidade. Todos sabemos que existe um comércio internacional, um tráfico de jovens, de mulheres, em muitos lugares do mundo. Tudo isso está ligado ao pecado que começou lá no mundo, com todas estas consequências. Mas a queda trouxe maldição, não apenas para a mulher, mas ela trouxe uma maldição para a terra, que está vinculada à postura do homem. Quando o homem falha, quando Adão falha, ele traz uma consequência não apenas para si, mas na sequência do texto, a terra, a própria terra na qual ele trabalha, a terra de onde ele vai tirar o seu sustento, ela é amaldiçoada também. E o Senhor declarou, e ao homem declarou: visto que você deu ouvidos à sua mulher e comeu do fruto da árvore da qual lhe ordenara que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida. Então, a terra, ela sofre uma alteração. Todo lugar onde o homem plantasse o devido produto, haveria uma colheita farta, sem nenhum problema. O que o texto está dizendo aqui é que há uma alteração na maneira como a terra vai produzir. Vai haver agora espinhos, vai haver agora ervas daninhas, vai haver seca, vai haver enchente, situações que vão prejudicar a terra, regiões desérticas onde não se pode colher nada, terreno árido completamente inóspito. O processo de extração de alimento é exigido, é alterado, exigindo do ser humano, então, um trabalho muito mais duro. A maldição do Éden, a queda, teve impactos ecológicos. Perdeu-se aquele equilíbrio natural. É muito mais difícil para o ser humano manter, e isso aliado à cobiça que existe no coração do homem, e isso aliado à irresponsabilidade que existe no trato da natureza. Então as consequências são estas que nós vemos todos os dias nos jornais. Mas a queda mudou também a relação do homem com o seu trabalho. É importantíssimo lembrar que o castigo para o homem não estava no fato dele ter que trabalhar. Tem gente que diz: olha, pecou e agora teve que trabalhar. Antigamente era só ficar balançando lá na rede. Não, não é assim que funciona. O trabalho está lá atrás, está lá no mandato cultural, como nós falamos sobre a criação. Deus sempre quis que o homem trabalhasse, que ele produzisse, que ele fizesse crescer e desenvolver aquilo que Deus tinha colocado lá no Jardim do Éden. Isso traz realização ao ser humano. Aliás, um debate que se inicia nos nossos dias é até que ponto as máquinas vão fazer o trabalho humano, tornando os seres humanos cada vez menos indispensáveis, tornando os seres humanos dispensáveis para o trabalho. O que tanta gente desempregada vai fazer no mundo? Esse é um debate que está começando a ser feito por aí. E é um problema sério, porque Deus nos deu não somente a responsabilidade, mas o privilégio de sermos pessoas que são capazes de trabalhar e de produzir, e nos sentirmos realizados com o trabalho. Não apenas o homem, mas também a mulher. No caso aqui do homem, Deus está dizendo: olha, o seu trabalho será um trabalho muito mais difícil. Você vai ter que enfrentar obstáculos tremendos, para que você possa ter o seu sustento. Eu fico imaginando aonde nós poderíamos ter chegado, aonde a humanidade poderia ter chegado, se não houvesse o pecado original, em termos de produção. Se com o pecado nós já chegamos onde chegamos, imagine se não tivesse acontecido a realidade da queda. Imagine você chegar no final do dia, com o mesmo vigor, com a mesma disposição, sem nenhum cansaço físico ou psicológico, sem estresse, sem burnout, sem precisar parar um longo período para repor as energias, porque você estaria sempre energizado. O trabalho, então, deixa de ser apenas uma fonte de satisfação e gera desgaste, estresse,
cansaço. Corpo e mente são mudados. O corpo entra num processo de, por assim dizer, de decomposição. Porque a outra consequência da queda, esta atinge diretamente o homem, mas também vai atingir a mulher, atinge toda a raça humana. A queda trouxe a realidade da morte física. O texto diz, com o suor do teu corpo você comerá do pão, até que volte à terra, visto que dela foi tirado, porque você é pó e ao pó voltará. Mais adiante nós lemos também Deus dizendo, agora o homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Não se deve, pois, permitir que ele tome também do fruto da árvore da vida e o coma e viva para sempre. E nós temos ainda no final do texto, depois de expulsar o homem, colocou a leste do jardim querubins e uma espada flamejante que se movia, guardando o caminho para a árvore da vida. De todas as consequências da queda, certamente essa foi uma das mais dolorosas. O homem foi feito do pó, mas na criação original, ele viveria para sempre. Ou aqui na terra, ou numa outra realidade, sem experimentar a morte. Talvez aconteceria com o homem o que aconteceu com algumas poucas pessoas. Enoque, que foi trasladado para o céu, ou Elias. Quando se encerrasse, de alguma maneira, o tempo de vida aqui na terra, haveria um processo tranquilo, light, e não algo tão doloroso quanto nós vemos, com o corpo de alguém sendo depositado na terra, ou cremado, e passando por um processo de decomposição muito violento. O homem que foi feito do pó volta ao pó, quando o seu corpo já não consegue mais manter as funções vitais. E a dor desta realidade, e a nossa vulnerabilidade, porque nós não sabemos quando vamos passar experimentar a realidade da morte, faz com que ela seja ainda muito mais dolorosa. O ser humano, então, experimenta esta mudança que torna o seu corpo não apenas corruptível, mas extremamente vulnerável. Qualquer um de nós pode experimentar esta realidade em qualquer momento da vida. É o que Deus está dizendo aí, você vai voltar ao pó. Mas Deus fala para o primeiro casal, não apenas que eles vão ter essa consequência, mas aquilo que seria uma fonte de vida e de vida eterna para eles aqui na terra também é retirado. Porque eu não sei se você se lembra, Deus colocou lá no jardim também uma árvore. E eu penso que ao se alimentar desta árvore, eles então adquiriam a imortalidade. Assim como a gente ouve falar, não é? Se a gente achasse um elixir para a juventude, se a gente achasse aqui algum produto que garantisse a imortalidade, não é isso que a gente vê nos filmes de ficção? Algumas vezes? Pois bem, eu posso dizer que lá no jardim, existia de fato uma árvore assim. Então, o ser humano adquire um conhecimento a partir do pecado, passa a ter uma noção de coisas que ele não tinha noção, mas ao mesmo tempo ele está na condição de pecado. E se ele comesse daquela árvore, sem passar pelo processo de transformação espiritual, que Deus vai prover para ele, ele seria um pecador sem alternativa, sem saída. Imagine uma pessoa que experimenta a realidade do pecado, é um pecador, e vai morrer, ou melhor, vai viver eternamente como pecador. Sem comunhão com Deus, sem possibilidade de restauração. Esta seria a realidade. Por isso que Deus avisa, eu não posso deixar este primeiro casal, que agora está numa condição de pecado, comer deste fruto que vai lhe dar uma vida eterna, não uma vida eterna no sentido espiritual, mas uma vida eterna de pecado, uma vida física de pecado por todo o tempo. Então ele diz, não, eu vou cortar este acesso. Não vou permitir. E além disso, além de dizer que não vai permitir, ele toma uma medida muito drástica. Ele expulsa o homem do lugar onde ele poderia ter acesso a essa árvore, que é o jardim, e ele também coloca um querubim e uma espada flamejante na porta do jardim, para que não houvesse a mínima condição de o casal chegar e ter acesso a esta outra árvore que ele tinha acesso anteriormente. Querubim, no contexto bíblico, é aquele que está lá no céu, numa posição de guardião da santidade de Deus e dos propósitos de Deus. E um ser desse, de alguma maneira, durante algum tempo, não sabemos quanto tempo, ninguém sabe, ficou tomando conta deste lugar, que era o lugar da manifestação da presença de Deus.
Então, de todas as consequências, meus irmãos, esta foi uma das mais dolorosas. O homem perdeu a sua imortalidade. E aí, então, nesse sentido de uma vida aqui na terra, de um corpo que não se decompõe. Mas pior do que isso ainda, a queda afastou o ser humano da comunhão com Deus e da administração da terra em parceria com Deus, como representante maior de Deus da administração aqui na terra. Porque o texto diz, por isso o Senhor Deus o mandou embora do jardim do Éden para cultivar o solo do qual fora tirado. O Éden é um lugar de comunhão com Deus. Podemos dizer que o Éden era a antessala do céu. Um lugar de intimidade com o Criador. Lugar de harmonia, de paz perfeita. Lugar de vida. Quando eu penso no céu e penso no Éden, eu percebo que há uma grande similaridade entre esses dois ambientes. Então, este foi o pior castigo que houve para o primeiro casal. Não foi a mulher ter filhos, agora de forma dolorosa. Não foi ter que trabalhar, sofrendo, se cansando. Mas não foi a questão de morrer fisicamente, mas a perda daquela comunhão íntima com Deus. Aliás, nós vemos esta verdade muitas vezes na Bíblia. Lá em Isaías, por exemplo, 59:2, nós lemos que suas maldades separam vocês de Deus, os pecados esconderam de vocês o rosto dele. Num certo sentido, esta conexão espiritual já tinha sido perdida. No momento em que Deus se manifesta e eles correm e eles tentam fugir de Deus, esta comunhão maravilhosa já tinha sido perdida. Mas agora Deus sacramenta, dizendo, vocês não terão esta oportunidade de ter esta comunhão comigo, a não ser num outro momento, num outro contexto, sobre o qual nós vamos falar adiante. Mas além disso, o primeiro casal perde um status importante, como administrador deste mundo designado por Deus. Deus colocou ali para que ele pudesse administrar o jardim, administrar o mundo todo. Agora Satanás entra no meio e ele assume essa direção até um certo ponto e chama o homem para poder dividir essa administração com ele. Num certo sentido, o diabo usurpa do ser humano aquele lugar que ele tinha quando ele estava conectado com Deus. E o que mais aconteceu depois da queda? Se você continua lendo o texto sagrado, no capítulo 4 de Gênesis, nós vamos encontrar a primeira família sendo formada, ou os filhos chegando, Caim e Abel. E você conhece a história: ciúmes, inveja, ódio. Em seguida, nós temos a família experimentando a dor de um assassinato. Não um assassinato cometido contra alguém fora do contexto familiar, mas um ódio dentro de casa que leva o primeiro casal a perder um filho que nunca mais retornará para casa. Logo no começo, as consequências terríveis da queda, do pecado, foram sentidas no ambiente da família. A família ficou desestruturada. Há outros efeitos sobre quais falarei no próximo domingo, e vamos analisar o impacto desta queda, não só naquele primeiro contexto, mas para toda a humanidade. E esta percepção e esta compreensão nós temos a partir de outros textos sagrados que nos ajudam a entender o que aconteceu ali no Jardim do Éden naquele momento. Mas eu quero ainda destacar algo que é muito importante. A queda é a chave para a compreensão de muito do sofrimento que existe no mundo. É importante relembrar que nem todo o sofrimento que nós passamos é fruto direto de algo que nós realizamos. É verdade que aquilo que o homem planta, semeia, ele vai colher, numa grande medida. Mas existe uma grande dose de sofrimento que a gente chamaria de um sofrimento injusto. Nós sofremos, existe sofrimento no mundo, simplesmente porque houve esse pecado original. São muitas as causas do sofrimento humano. Inclusive no livro que eu escrevi, que muitos dos irmãos têm, Está Doendo Muito, eu aponto 10 causas do sofrimento humano. Eu preguei aqui sobre isso.
E uma dessas causas, que está conectada muitas vezes com as outras causas, entrelaçada com as outras, é exatamente a realidade da queda. Então, quando alguém passa, Deus é o culpado. Por que que Deus faz isso? Por que que Deus permite isso? Por que que o mundo está do jeito que está? Por que que tem aquela enchente lá no norte de São Paulo matando tanta gente? Por que aquele terremoto na Turquia? Por que eu estou vivendo essa situação? A resposta está aqui. A queda trouxe um ambiente diferente daquele que Deus havia planejado. A queda afetou o ser humano intimamente. No íntimo do seu coração, trazendo egoísmo, culpa, orgulho, inveja, ciúme, autoimagem negativa, vaidade. Mas não apenas o nosso interior foi afetado, mas o nosso corpo foi afetado. E o nosso mundo foi afetado. E aí eu me lembro de uma história que eu já contei aqui, que está inclusive no livro, de uma senhora bem idosa, aí pelos seus 90 anos, que estava num asilo, e ela recebeu a visita de um jovem pastor. E ela disse: pastor, eu estou aqui com uma dúvida, que eu já perguntei a várias pessoas, e ninguém consegue me explicar, me dar uma explicação satisfatória. Essa mulher era conhecida pelo seu mau humor crônico, sua reclamação o tempo todo. E ela então vira para esse pastor, jovem pastor, e diz: pastor, durante toda a minha vida eu fui uma cristã fiel. Participava dos cultos dominicalmente na igreja, criei os meus filhos na igreja, fui uma mulher, uma esposa dedicada, cantei no coral, ensinei na escola bíblica. Por que que eu estou aqui? Nessa situação, doente. Por que que eu estou aqui desse jeito? E aquele jovem pastor era meio curto e grosso, falou para ela: minha irmã, vou resumir tudo numa palavra: velhice. E essa velhice tem a ver com o quê? Com essa nossa condição humana. Porque nós poderíamos viver muitos anos sem os efeitos da velhice, se não tivesse acontecido o que aconteceu lá no Éden. Você percebe? Então, mesmo que você não passe por uma situação de um sofrimento injusto muito grande nesse mundo, que você pode passar, um tumor, uma bala perdida, uma situação completamente inesperada, no qual você é vítima, um pequeno acidente que se torna um grande problema, você não está dentro de uma bolha protetora que lhe dá imunidade total. Nós somos filhos de Deus, nós somos amados por Deus, mas este é o mundo que nós estamos. Deus não é injusto, mas o mundo é injusto. E é importante então que você entenda que a queda nos ajuda a entender e a explicar essa situação que nós vivemos. O impacto é tão grande que, segundo o apóstolo Paulo, iluminado por Deus, a própria natureza, toda a natureza, ela tem uma expectativa de que um dia esta realidade mude. Sabia disso? Lá em Romanos capítulo 8, versículo 19 a 22, olha só o que está escrito ali. A natureza aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. Aquele momento em que quem é filho de Deus será revelado, o momento do julgamento, o momento da volta do Senhor. Pois ela foi submetida à inutilidade, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, ou seja, o ser humano, na esperança de que a própria natureza criada será libertada da escravidão, da decadência em que se encontra, recebendo a gloriosa liberdade dos filhos de Deus, sabendo que toda a natureza criada geme agora como dores de parto. Então nós temos aqui uma realidade muito interessante. A própria natureza está como que esperando o agir sobrenatural de Deus, porque há um reconhecimento, por assim dizer, de que as coisas não estão como foram criadas. E aí eu explico novamente, por que nós temos tsunamis, nós temos enchentes, nós temos seca, tantas coisas. Existe a ação humana, não cuidando da natureza, mas a própria natureza, independente disso, ela sofreu as consequências desde lá do começo. As coisas não fluem de uma maneira completamente harmônica o tempo todo. Mas em sua graça comum, Deus concede meios para minimizar os efeitos da queda. Isso nós podemos perceber já lá no início. As consequências da queda atingiram o ser humano em todas as dimensões. No seu relacionamento com Deus, consigo mesmo, com o próximo, com a natureza. Mas existe aquilo que os teólogos chamam de graça comum.
É uma graça que Deus derrama sobre toda a humanidade, que ameniza os efeitos da queda. Temos a graça salvadora que está vinculada a Jesus, a obra de Jesus. E ela é importante para não apenas minimizar, mas em muitos aspectos anular os efeitos da queda. Mas existe a graça comum. Lá no texto de Gênesis, nós lemos que Adão deu à sua mulher o nome de Eva, pois ela seria a mãe de toda a humanidade. Eva não perdeu a capacidade de gerar filhos. E dentre esses filhos humanos vai nascer um que vai começar o terceiro capítulo da cosmovisão cristã, que é Jesus Cristo. Lembra que eu falei da cosmovisão cristã aqui nos domingos anteriores? Criação, capítulo 1, queda, capítulo 2, e o terceiro capítulo é a redenção, que começa com Jesus. Mas esse terceiro capítulo ele começa a ser escrito a partir desta promessa e desta nova realidade. Mesmo com o pecado, Adão olha para sua mulher, que foi pecadora, que o induziu ao erro, e ele então diz, apesar de tudo, minha querida, você vai trazer vida. E Deus, na sua graça, permite que ela traga vida, que a humanidade seja preservada. Lembra que eu falei que Deus podia ter dado um outro castigo? Impedido que filhos viessem para esse mundo através da mulher, arranjando um outro jeito de povoar a terra, ou condenando a terra a ficar despovoada, e a raça humana se acabar imediatamente por causa daquele primeiro pecado. Mas Deus não fez assim. Deus deu ao ser humano meios para minimizar os resultados do próprio erro do ser humano. E aí então Adão olha para sua mulher e diz, você agora não é simplesmente a varoa, você não é simplesmente a versão feminina do masculino, porque ele diz, eu sou o varão, e ela é chamada de varoa. Mas agora não, ela recebe um nome a partir desse momento. Ela é a Eva, a mãe de todos os seres viventes. E é interessante que quando, depois da queda, ela tem o primeiro filho, o que ela diz? Com o auxílio do Senhor eu tive um homem. Como é que depois de expulsa lá do paraíso, ela ainda diz isso? Porque ela percebe nisto uma bênção de Deus para a sua vida. Ela reconhece que é alvo da graça de Deus. Porque ter um filho, poder ter um filho para um homem e para uma mulher, é um presente de Deus, é uma graça de Deus. E Deus vai fornecendo então vida. Deus vai fornecendo inteligência para que o homem possa minimizar os efeitos da queda. Você percebeu isso? A queda trouxe consequências sérias, mas Deus concedeu ao ser humano, ao longo do tempo, inteligência, sabedoria, recursos para minimizar os efeitos da queda em sua graça comum. Não é verdade que hoje nós temos mais recursos para enfrentar as intempéries da natureza do que no passado? Não é verdade que nós temos hoje mais recursos para enfrentar a canseira do trabalho? Nós temos melhores equipamentos, nós temos melhores recursos, nós temos melhores recursos científicos, nós temos melhores recursos médicos do que no passado, do que nos tempos dos primórdios. Você percebe que isso é um recurso de Deus? E que Deus nos dá o desafio de usarmos a inteligência, de usarmos os dons que Ele nos dá, para que nós possamos tentar, de alguma forma, voltar àquele projeto inicial. Então, nós temos a responsabilidade, como pessoas que vão participar desse processo de restauração, de fazer o nosso melhor, de usar os nossos dons e habilidades da melhor maneira, para diminuir o impacto, para diminuir os efeitos da queda. Entende o raciocínio, meu irmão? A queda foi terrível, trouxe consequências complicadas, mas Deus dá ao ser humano, em sua graça comum, capacidades para ir superando os efeitos desta queda em vários aspectos. E você e eu somos responsáveis por termos uma profissão, por desenvolvermos um trabalho, por usarmos as habilidades que Deus nos dá e nos juntarmos com tantas outras pessoas que com o seu trabalho, com a sua dedicação, com o seu estudo, vão diminuindo o impacto negativo da queda. Mas há uma coisa que nós não temos condição de resolver por nós mesmos, que a ciência não resolve,
que o esforço humano é completamente ineficiente. É o resultado do nosso relacionamento com Deus. No nosso relacionamento com Deus, somente Jesus Cristo pode não apenas minimizar, mas pode anular. É a graça que vem por meio de Jesus. E esta graça que vem por meio de Jesus, ela se manifesta de muitas maneiras. Jesus Cristo não nega a realidade que nós vamos encontrar e que nós vivemos nesse mundo. Lembra o que ele disse? No mundo vocês terão tribulações, mas tenham bom ânimo porque eu venci o mundo. Então, nós temos, preste bem atenção, para enfrentar os efeitos da queda, nós temos a ciência, nós temos a inteligência, nós temos o esforço humano. Por isso a preocupação com o cuidado ecológico é muito importante. Por isso a preocupação com a saúde é importante. Por isso a preocupação com condições adequadas de trabalho é importante. Por isso que desenvolver uma inteligência emocional no relacionamento conjugal é tão importante para viver em paz com o seu cônjuge. Mas além disso, nós temos um recurso especial que vem da graça salvadora por meio de Jesus. Porque quando nós experimentamos a graça salvadora, nós passamos a ter a presença de Jesus conosco. Isso faz toda a diferença. Na presença dele nós podemos enfrentar muito melhor as tribulações. Porque sabemos que o Senhor está ao nosso lado, nos dando a vitória. E aquilo que nós não conseguimos vencer ainda, vamos vencer de forma definitiva no futuro. Então, os principais efeitos da queda, eles são anulados através de Jesus Cristo, numa perspectiva histórica mais ampla. Porque nós passamos a ter comunhão com Deus e vamos vencer a morte. Porque morreremos fisicamente sim, mas ressuscitaremos. E assim estaremos vencendo um dos piores efeitos da queda. Perceberam? Então nós temos em Cristo Jesus grandes possibilidades. Em Cristo nós encontramos a redenção, que é exatamente o terceiro capítulo da história da humanidade. Capítulo escrito por Jesus Cristo. Capítulo escrito por aqueles que seguem ao Senhor Jesus. Você já tem experimentado em sua vida esses benefícios espirituais que somente podemos ter por meio da fé em Jesus? Se você é um cristão, com certeza você já tem experimentado esses benefícios. Mas se você ainda não tem um relacionamento com Deus através de Jesus, hoje você pode começar a experimentar esses benefícios. Hoje os efeitos da queda, especialmente este efeito de perda de uma comunhão íntima com Deus, especialmente este efeito de imortalidade, ou seja, você recebendo Jesus, você ganha a vida eterna. Você vai morrer fisicamente, mas você não vai morrer espiritualmente, porque você estará para sempre em comunhão com Deus no futuro. Se esse é o desejo do seu coração, de ter esse relacionamento com Deus por meio de Jesus, de experimentar essa graça de Deus, esse presente de Deus, que minimiza os efeitos da queda, que ajuda você a enfrentar os efeitos da queda no dia a dia. Se você deseja isso, feche seus olhos agora. Vamos todos falar com Deus. Você, meu irmão, minha irmã, que já tem esta bênção de superar um dos piores efeitos lá da queda, porque você já tem comunhão com Deus por meio de Jesus. Você já se sente próximo dele. Agradeça a Deus por isso e peça para que outras pessoas que ainda não alcançaram esta graça, esta bênção, possam também alcançá-la neste momento, nesta noite. Você que está na sua casa, acompanhando este culto pela internet, agora ou num outro momento. Você que está aqui neste templo, e que ouvindo esta mensagem, percebendo os efeitos da queda no mundo e na sua própria vida, deseja reverter isso com a bênção de Deus. Muito especialmente no aspecto espiritual. Você deseja ter comunhão com Deus. E esta comunhão só pode acontecer por meio de Jesus. Ele é que veio para mudar todo esse cenário. E se você desta noite deseja colocar a sua fé completamente nele, quero convidá-lo a orar comigo agora. Eu vou falar e você pode colocar a sua mão no peito e repetir esta oração com sinceridade no seu coração. Se você deseja
que a realidade do pecado seja mudada na sua vida, que as consequências do pecado sejam minimizadas na sua vida. Se você deseja ter comunhão verdadeira com Deus, intimidade com Ele e certeza de vida eterna, ore comigo agora, diga: Deus, eu reconheço que sou um pecador. Eu reconheço que herdei este pecado original e que falho, mas eu quero que o Senhor restaure a minha vida. Eu coloco a minha fé em Jesus, crendo que Ele veio para esse mundo para uma obra de restauração, de reconciliação. Por isso eu deposito a minha fé completamente em Jesus, arrependido pelos meus pecados, reconhecendo a minha condição de alguém que precisa do Senhor. Eu desejo ter a convicção de salvação e de vida eterna contigo, por toda a eternidade. Em nome de Jesus. Amém.